Olá! Como ler o futuro em símbolos e logomarcas? Eu vou mostrar para vocês. Se vocês digitarem Comunidade Europeia no Google, em imagens, vocês verão esta imagem. E o que ela nos mostra? Ela nos mostra todas as bandeiras europeias, só que uma delas não está entrelaçada com as outras, ela não está conectada com as outras. E dos países quis sair da comunidade europeia. Então vejam só qual é. Aqui embaixo, a bandeira da Grã-Bretanha está desconectada com os outros. Olhem que coisa incrível. Todos os outros estão conectados. Um outro exemplo de símbolo seria olhar a logomarca do governo Collor. Nessa logomarca nós temos o símbolo da bandeira brasileira, mas é só metade da bandeira brasileira, né? Você nunca pode colocar um símbolo pela metade. E o que aconteceu? O Collor governou metade do tempo. Muito bem. Então, se nós analisarmos a logomarca do Temer, deem uma olhada um pouquinho nessa logomarca e aí eu vou ler para vocês o que eu escrevi há um ano atrás, quando o Temer tomou posse. Os grandes marqueteiros sempre intuem o que está por vir ou o que está por acontecer e colocam isso nas suas criações. Vejo que a luz é como uma proteção ao Brasil. Se olharmos com um olhar doce, o mundo parece estar numa embalagem de presente no topo do Brasil. Olimpíadas, por exemplo. Vejo também, você também pode olhar de uma maneira menos poliana. Parece que durante o governo Temer, o mundo cai na cabeça do país ou do presidente. Do país. Pode ser um evento mundial afetando o Brasil, mas só a sombra do acontecimento afetará. Eu incluo agora que o céu do mundo está tenso entre 3 e 11 de setembro, né? Então, o mundo não chega a cair na cabeça do país, que tem a bênção de estar protegido. Se for do presidente, olha, essa parte aqui, o topo da letra A significa o presidente. Aqui está o povo todo e bem em cima, no meio, é quem manda. E o que nós temos bem aí em cima? A imagem do mundo cobrindo o topo da letra A não é algo auspicioso, porque é parte do escrito que corresponde a quem manda no país. O presidente fica escondido ou sob uma pressão absurda de carregar um peso sobre ele. Peso da Constituição ou peso dos estados representados pelas estrelas? Hoje sabemos que peso é esse que ele carrega. E acontece que essa logomarca, uma semana depois, foi modificada. As pessoas não gostaram muito, falaram, essa logomarca é muito antiquada e tal. Olha aqui, escrito Governo Federal. E o que aconteceu? A nova logomarca não tem mais governo federal. Será que isso foi profético? Uma hora é governo e de repente não é mais? A bela luz que tinha dentro da logomarca, ela aparecia mais no governo, quando foi escolhido o ministério, principalmente a equipe econômica, né? Que era o problema mais urgente para o Brasil resolver naquela época. E tinha uma mancha, uma sombrinha pequena aqui, que virou um borrão azul. E um borrão, você se lembra quando você estava na escola e apagava alguma coisa com uma borracha, o que ficava borrado, você tentava apagar, né?
e você tenta apagar algo para não deixar rastros, algo manchado, também não é auspicioso. E é o que nós estamos vendo também no Brasil agora. Os símbolos, eles podem ser lidos também no tempo, alguns símbolos, os símbolos ligados ao signo de Aquário, como, por exemplo, raios. Nessa bandeira, aqui essa bandeira foi tirada com um monte de raios atrás, e ela foi tirada, essa foto, foi tirada em julho de 2008 e em setembro de 2008 aconteceu a quebra do Lehman Brothers. Então, fazendo um cálculo, a distância daqui até aqui, do mastro até o primeiro raio, corresponde ao tempo até a quebra do Lehman Brothers. Aí você faz uma simples regra de 3, daqui até aqui, do primeiro raio ao segundo raio, e você descobre quando que o próximo raio irá cair, e no caso foi dia 30 de abril de 2009, que foi quando a Chrysler pediu insolvência. E aí você está impressionado e fala, nossa, que coisa! O céu sempre nos avisa o que está por acontecer. Nós só precisamos estar atentos a todos os símbolos. E existe uma outra logomarca que também permite saber o futuro. E essa logomarca é essa que vocês estão vendo na sua frente. Porque ela é multicolorida. E símbolos multicoloridos também têm esse dom de permitir a leitura do futuro. Então, a primeira vez quando eu vi essa logomarca, eu falei, uau, vai dar para ler o futuro. Só que eu olhava e não conseguia enxergar como ler isso aqui. Aí terminou o primeiro mandato do Lula e eu olhava para a logomarca e não conseguia, eu só conseguia ver que esse A era muito bonito. E com esse A tão bonito, devia ser uma época muito boa no governo Lula para estar aqui no meio. Aí passou o segundo mandato do Lula e eu olhava para a logomarca, enfiava ela na gaveta de novo e não conseguia entender o que ela estava querendo dizer. Aí veio o governo Dilma e quando a Dilma estava quase se reelegendo na segunda vez, aí que eu percebi que essa logomarca, em verdade, não era a logomarca do Lula, e sim a logomarca do governo PMDB, quer dizer, PT-PMDB. Porque a logomarca da Dilma é verde e amarela, é uma continuação dessa daqui. É do mesmo jeito, só que ela é em verde e amarelo. Então, aí o que eu fiz? Eu dividi o tempo do começo do governo PT-PMDB, aqui em 2003, até o final, até onde deveria ser, até 2019, e fui fazendo uma leitura e aí consegui perceber o que aconteceu e o que está por acontecer com o governo desses dois partidos juntos. E como que eu consegui ver isso? Porque essa época do meio foi a época em que o Brasil estava no auge. O Brasil era sucesso no mundo inteiro, foi uma fase ufanística. O Brasil saiu na capa do Economista, Brasil decola, o filme Rio fez um sucesso no mundo todo, mostrou o Brasil para o mundo. O Brasil foi escolhido para ser sede das Olimpíadas, e a música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, estourou nos 5 continentes. Isso só aconteceu a última vez na época da Carmen Miranda. Nunca mais o Brasil fez tanto sucesso. E aí eu percebi que essa fase aqui foi exatamente o meio desses governos, né?
E aí foi fácil conseguir ler o resto, que o B e o R, azul e amarelo, foi a época que a política econômica foi do PSDB. E aqui depois vieram as pedaladas da Dilma, gastou-se mais do que se podia. Se vocês olharem, o S extrapola a logomarca, né? O governo gastou mais do que podia, PIB ruim, etc. E aí eu vi que aqui tinha uma divisão assim tão abrupta do vermelho para o amarelo, para o azul, desculpe, que eu pensei assim, aqui teremos uma mudança de presidência, né? E aqui virá uma fase azul. E o que será essa fase azul? E essa mudança de presidência, por essa leitura, ela aparece exatamente no meio de 2017 para 2018. Tipo, finalzinho de junho, comecinho de julho, nessa época aqui. Então, no primeiro momento, essa foi a leitura que eu fiz e que essa parte aqui seria 2018, 2019. Isso foi reforçado pelo fato da presidente Dilma, no dia em que saiu, ter usado exatamente o tom azul do que viria depois, do vermelho dela. Porque aqui termina o vermelho do PT, né? E aqui começa um azul. Mas acontece que o símbolo da logomarca do Temer foi do mesmo tom de azul que tem lá. E o partido político dos que existem atualmente que tem esse tom de azul é o Democratas, mas não é o partido todo, é só o número, o 25 é nesse tom que vocês estão vendo na logomarca. Então, poderia indicar o Rodrigo Maia assumindo a presidência, mas também pode ser uma outra leitura que eu fiz depois, que é a seguinte: uma nova divisão da logomarca, na qual o Brasil continua sendo sucesso em 2010, 2011, né, a divisão, só que a mudança da presidência, sendo Dilma afastada e Temer assume no dia 12 de maio de 2016. Aí, se vocês pegam esse pedaço aqui e fazem uma regra de 3, calculam esse espaço aqui, o número de dias, eu acho que foram 4.881 dias de governo PT, aí vocês conseguem, fazendo uma regra de 3, calcular esse espaço aqui, né? Que, pela minha conta, dá 20 ou 22 de setembro de 2017. Nessa data, termina a logomarca PT-PMDB. E se a logomarca termina, é porque termina o governo, que foi sinalizado por essa logomarca, né? E colocando desse jeito também, nessa nova leitura, o preto fica bem na Lava Jato, trazendo as coisas à tona, e aqui o PIB, menos 3,8%, Brasil no vermelho, continuando aqui ainda um pouco no vermelho, mas melhorando já, né? Então, essa é uma outra leitura do que pode estar, do que essa logomarca está querendo nos dizer. Para quem se interessar mais de maneira mais detalhada, há um ano atrás, o Alexandre Schutt e eu gravamos no YouTube a explicação da logomarca. E em setembro, pelo mapa astral do real,
parece que o dólar vai estar alto. Pode ser em função de um conflito mundial em setembro, mas pode ser em função de uma mudança na presidência, e parece que é por volta de 21 de setembro que um dos picos do dólar será atingido, aparentemente. Então, é uma informação a mais. E no mapa do Brasil, havia um aspecto de que o asteroide Quiron, anunciando uma cura para o Brasil em dezembro de 2016. Aí eu lembrei de um artigo que eu escrevi no dia em que, na semana em que o Lula assumiu o governo, eu escrevi um artigo dizendo: Quiron para curar o Brasil, grandes curas estão prometidas para nós, lendo tanto o mapa astral da posse do Lula, de como estava o Sol com Quiron, quanto a todos os simbolismos que aconteceram durante a posse. Não sei se vocês lembram, os cavalos empinaram, Lula ficou preso no subterrâneo da garagem do Senado e teve que ser empurrado porque o Rolls Royce quebrou. Vários simbolismos remeteram na mitologia a história de Quiron e Prometeu. E aí, com isso, eu disse que o governo Lula seria muito bom para o Brasil. E disse também que haveria uma pessoa que iria renunciar para que o Lula pudesse continuar sendo presidente. E o que aconteceu? Esse foi o resultado do governo do Quiron com o Lula. E esse gráfico aqui é da revista Veja, e tudo melhorou do ponto de vista econômico no Brasil. Muito bem. Então, quem seria o Quiron a curar o Brasil naquela época? E eu estou mostrando isso para vocês porque o Quiron voltou a fazer um aspecto com o mapa do Brasil. E então eu já sabia quem era o Quiron. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte: 3 candidatos apareceram se candidataram a ser o Quiron do Brasil. Quem é Quiron? Quiron é um centauro que tem uma pata machucada. Ele levou uma flechada e a pata e ficou com esse machucado. Então, dos três candidatos, cada um assumiu uma parte. Um candidato ficou com a cura financeira do Brasil, quer dizer, ajudou a curar o Brasil. O outro candidato renunciou para que o Lula pudesse continuar presidente. E o terceiro candidato fez meio a meio. Primeiro cuidou da parte financeira e depois teve que renunciar. Vamos ver quem são os 3 candidatos que falaram: eu sou o Quiron do Brasil. O primeiro, assim que Lula assumiu, que quebrou a perna, foi Henrique Meirelles, em Davos, que ele escorregou e quebrou no gelo. Isso foi em janeiro de 2003. Em fevereiro de 2003, o próximo candidato também se machucou. E depois, em seguida, Palocci também se machucou. Então, cada um fez uma função de Quiron para o Brasil. Na época, a revista Carta Capital me entrevistou e eu falei: olha, eu não sabia ainda qual deles seria o Quiron. Aí eles não queriam fazer 3 Quirons, aí optaram por desenhar o Palocci como Quiron. E depois a Folha de São Paulo também descreveu o mito e
aqui, em função da chamada colocada, astros prevêem queda forte do governo, aí eu sublinhei aqui José Dirceu, mas aqui está escrito Palocci e Henrique Meirelles. Em abril desse ano, eu postei que Meirelles seria o provável curador do Brasil e que isso deveria acontecer em dezembro. E eu postei isso no meu Facebook de astróloga, Hannah Opitz, Astrologia e Semiótica. E Meirelles anunciou um plano econômico bem em dezembro, e no mapa astral do Brasil estava previsto plano público que funciona. E foi uma série de medidas que foi adotada, um pacote, com ampliação de crédito, renegociação das empresas, simplificação de vários pagamentos, redução de 40% do tempo para as empresas importarem produtos, enfim, uma série de medidas, e isso tudo vai dar muito certo. E o Brasil talvez não apareça ainda, ou está começando a aparecer aqui, mas esse plano que foi anunciado, ele vai ser muito bom para o Brasil. Aqui eu coloquei o Bitcoin, porque o Bitcoin, ou melhor dizendo, as moedas virtuais, elas vão vir com toda a força a partir da virada do ano de 17 para 18. Astrologicamente, Urano entra em movimento direto e vai para o signo de Touro, e ele vai revolucionar o dinheiro. O dinheiro muito do dinheiro vai passar a ser virtual, e uma boa notícia é que Urano rege também a eletricidade e Touro rege a duração. Então, as baterias dos celulares vão durar muito mais tempo. E não estou falando nada do Lula. Por que eu estou fazendo uma previsão do Brasil aqui? Nem toquei no nome do Lula em termos do que está acontecendo agora. É porque o Alexandre e eu já gravamos um vídeo do que está previsto, e se vocês quiserem ver, é só olhar no YouTube. Tem 2 datas previstas. A primeira era para ser na Páscoa, mas ali foi apenas a delação da Odebrecht que veio à tona, tudo se tornou público, e a próxima época, agora de Lula, vocês podem ver a data, está bem no final desse vídeo, e durante o vídeo aparece quanto tempo ele vai ficar preso, ou condenado, o que vai acontecer. E finalizando, temos aqui o logo do BNDES, que também é um assunto bem em voga no momento. Olha só o que acontece aqui. Esse logo está na entrada do prédio. Ele tem letras bem bonitinhas e alinhadas para inglês ver. Já a base das letras indica que a pátria ou os governos provocam verdadeiros terremotos na instituição. As letras fazem ginástica para aparentar a normalidade. A primeira coisa a sugerir a um governante ou ao próximo presidente do BNDES é encomendar um novo design. E quando é que a economia estará bem novamente? Quando que as coisas vão melhorar? Eu leio previsões dizendo, nós vamos demorar uns 10 anos até que o Brasil encontre de novo o rumo, que esteja bem de novo. Mas a astrologia, ela indica quando isso vai ser, pelo menos pelo mapa do real. Porque o real vai estar muito
bem e muito forte em 2022. Então, daqui até lá, o Brasil vai melhorando, 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 para chegar em 22 e estar de novo muito bem. Ok? Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigada.